Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de YouTube, Guia dos Perplexos. Começo por pedir desculpas pela maneira brusca como terminei o vídeo anterior. Eu toquei em alguma coisa, em alguma tecla ou no mouse e de repente a imagem surgiu, uma segunda imagem que na verdade não aparece. Eu pensei que estava aparecendo, para mim aparecia uma segunda imagem falando também, e eu aí, na verdade, continuou a imagem linear. O que eu via era a linearidade, a continuidade do meu vídeo, só que deixou de acontecer o timer, deixou de marcar. Eu fiquei meio embolado, mas não prejudicou o vídeo em nada. Apenas vocês desconsiderem aquela parte em que eu fico meio confuso, meio perplexo, meio enrolado. O vídeo está gravado e o que eu disse nele, em poucas palavras, foi que, olha só como custa estudar e reunir material para fazer os vídeos que eu passo para vocês, né? Tudo começa na Suméria e a partir da Suméria, então nós temos aqui Suméria, Acádia, Caldeia, tudo começa aqui. O mundo começa aqui. Antes disso é a pré-história. São as cavernas, que ainda vamos ter um trabalho a respeito. Então, toda a tradição original está aqui, a partir da Lemúria, que é no continente Pacífico, que não aparece aqui. Então, os sumérios herdaram o conhecimento da Lemúria, depois passaram para os acádios para os caldeus são os babilônios, civilização privilegiada que teve a felicidade de ser a fonte do nosso saber. Logo, duas correntes surgiram. Uma corrente de esquerda, vou colocar de esquerda apenas como nomenclatura, que se considera progressista e que se dava o direito de alterar essa tradição. Então, que ia degradando e alterando essa tradição. Nesta corrente, nós estamos incluindo aqui os famosíssimos e que não valem nada, né? Valem como cultura só, os Upanishads, que apresentam a novidade da teoria da reencarnação, que na corrente original é a ressurreição, e na qual foi seguido por Denizar, Rivail e Hippolyte, ou Hippolyte e Rivail, são esses três nomes, agora não sei em que ordem. Denizar, Hippolyte e Rivail, Allan Kardec, que fez uma porção de lambança que está aqui denunciado no livro escrito por Frei Boaventura Copenhausen, e nós vamos depois estudar isso separadamente para você, né? Em nossos dias. Isso é quando surgiu a reencarnação. A reencarnação nunca existiu. A corrente tradicional sempre fala na ressurreição. Inanna ressuscita aos pés de Ereshkigal. Os reis caldeus eram sepultados junto com seus servos. Por quê? Porque quando ressuscitassem, eles teriam todos os objetos, todas as suas riquezas, era colocada no túmulo. Então, morria um rei caldeu, Nabucodonosor, era colocado dentro do túmulo, seus servos tomavam uma dose de veneno que provocava morte indolor e todas as suas riquezas. Então, e o barbeiro, e as esposas, e tudo. A ideia era, quando ele ressuscitasse, no dia da sua ressurreição, ele teria de volta, ressuscitaria igualmente, porque a promessa da ressurreição é universal. Então, o seu barbeiro, o seu cabeleireiro, os seus serviçais, seus ministros, suas mulheres e as suas riquezas. A ideia é essa, tanto na Caldeia quanto no Egito. E Caldeia já está bem para cá da Suméria. Suméria é de 7 a 12 mil antes de anos. 7 mil a 12 mil anos antes de Cristo, desculpa. A Caldeia é de 7 a 12 mil anos antes de Cristo. Então já estamos bem para cá. Errei de novo. A Suméria é de 7 a 12 mil anos antes de Cristo. Estou
com pressa, mas Lanf vai devagar. E a Caldeia, veja, 7.000 a 12.000, isso é Suméria, o começo da tradição. Caldeia é 600 a 800 anos antes de Cristo, praticamente ontem. Então, de 7.000 a 12.000, onde começa a tradição, a sagrada tradição, até 700, 800 antes de Cristo, não é 1000, não é 700, 1000, não, é 700, 800 antes de Cristo, principalmente depois de Nabucodonosor, né? E aí começa a tradição caldaica. Então, nesse meio termo, nós temos já rivalizando com essa ideia, a ideia da reencarnação. Então, uma tradição de esquerda, que é a reencarnação, que desmente a tradição original, e uma tradição de direita, que mantém essa tradição original. Na Caldeia, os reis caldeus eram enterrados junto com seus servos, junto com suas riquezas, e no Egito, Tutancâmon foi encontrado, foi o único sepulcro encontrado com a múmia belíssima, num caixão de ouro, com todas as suas riquezas e os seus objetos de estimação e os seus empregados, os seus servos. A ideia, portanto, ressuscitaria e teria de volta, ressuscitaria rico. Não havia essa ideia de morreu pobre, reencarna rico, morreu rico, reencarna pobre. Essa lorota foi uma invenção dos Brahmanes para manter os Kshatriyas, os Vaíshyas e os intocáveis sob controle dos Brahmanes. Então, mentira a teoria de Caim. O que acontece é a ressurreição desde Inanna até hoje. Então, mas estamos mostrando a vocês. Então, a corrente de direita vai terminar hoje na Histoire de l'Église, História da Igreja, que não é católica, igreja cristã, embora tenha aqui o símbolo do papado. Seria, vamos dizer assim, de direita. Uma corrente de direita mostrando o que é a tradição, mas também cometeu seus erros e suas falhas. E uma tradição de esquerda que vai deturpando e degenerando a tradição original. Entenderam bem? Então tem a linha do meio, a tradição original, tem uma linha de esquerda chamada progressista que vai criando e inventando lorotas e mentiras, até jogar a gente nesse mar de mentiras de hoje, e uma tradição de direita que vai terminar na história da igreja cristã, que mantém o mais próximo possível da tradição original, a sagrada tradição. E uma corrente do meio, que essa realmente é muito respeitável, que a gente vai chamar científica ou acadêmica, que é a essa a qual pertencem os nossos queridíssimos, aqui já mostrei para vocês, mas vou mostrar Robert Graves e Rafael Patai, os mitos hebreus, com toda a tradição aqui, ó. Se vocês lerem aqui, vão encontrar toda a tradição sagrada. A sagrada tradição está toda aqui. E ele não dá pitaco, ele diz apenas foi assim. Quando ele dá pitaco é porque ele tem competência para analisar. O Mircea Eliade, que fundou a cadeira de Teologia e Mitologias Comparadas, que também faz a mesma coisa, né? Analisa algumas tradições, aqui já é algumas, lá é maior a quantidade. Aqui as tradições analisadas são algumas, principalmente as do Oriente. Hoje isso é cadeira obrigatória nas faculdades que se respeitam, né? Então são os acadêmicos que ficam o mais aderente possível à tradição, porque eles não têm partido, eles querem apenas saber o que é a tradição. Estes têm mais chance de verdade, mas de vez em quando eles não sabem, eles inventam alguma coisa e depois essa invenção vai
terminar em nada. Eles também erram, mas eles erram sem querer, não é de propósito. Eles erram porque eles veem, por exemplo, as pirâmides do Egito foram construídas, segundo eles, 3.200 a.C. Ora, os arqueólogos analisaram a substância das pedras e da esfinge de Gizé e chegaram à conclusão que elas têm 10.000 anos de existência. Logo, os acadêmicos estão errados. Aqueles dois monumentos foram construídos pelos atlantes e lemurianos há 10.000 anos atrás, ou seja, quase na época em que surgiu a tradição original na Suméria. 12.000, 10.000, estamos pertinho. Provavelmente quem construiu a grande pirâmide de Quéops e a esfinge de Giza foram os atlantes lemurianos. Mas essa tradição do meio, que é a tradição científica, vai ser muito respeitada por nós, porque quando ela erra é por, vamos dizer assim, ignorância. Ela não sabe explicar. Como foi que foram trazidos os blocos de pedra de 6 toneladas de algum lugar onde eles existiam e foram extraídos até o Vale do Nilo, Vale dos Reis? Não sabemos, seria a resposta. E eles dizem, não sabemos. Mas, como foram levados até lá em cima? Fazendo um plano inclinado de areia e rolando as pedras de 6 toneladas sobre troncos, olha que absurdo. E esses troncos, puxados por 100.000 escravos, iam levando elas para cima, para cima, para cima, até botar a última. Nas primeiras até o plano inclinado poderia funcionar, mas imagina na última, a última pedra da pirâmide. Então, eles às vezes arriscam soluções que são absurdas e para poder justificar a sua sabedoria, então o orgulho é maior e eles também erram. Então todas as 3 correntes erram. A do meio, científica, a da esquerda, progressista, que essa erra de propósito para poder confundir as mentes e trazer mentiras, e a da direita, que erra às vezes pensando em clarificar melhor a tradição. Então, aqui nós temos um livro que é da tradição de direita. E aí ela tem menos erros do que a tradição de esquerda, mas tem erros. Como eu já disse a vocês, aqui mostra Lúcifer caindo do céu. Lúcifer só apareceu no século VIII, no ano 800 depois de Cristo. E segundo, na cronologia, na nossa história. Mas acontece que a guerra no céu, da qual supostamente São Miguel Arcanjo derrotou Lúcifer, foi antes da criação do mundo. Quando Deus criou os céus e ainda não tinha criado a terra. Então, está aí uma babaquice, uma idiotice da corrente científica. Tem outras, tem muitas outras. Foram tentar desenhar um querubim, segundo Ezequiel viu. Ezequiel viu um querubim, ele descreve. Aí eles tentaram desenhar um querubim. Dá para entender o que é isso? Não, é uma meleca. Porque tem 6 pares de asas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto e 2 voando, e tem 2 pares de rodas. Então eles desenharam e deu isso aqui. Na verdade, um querubim é um caribu. Querubim já é plural, seria um querube, um caribu. Então não dá para desenhar dessa maneira, porque Ezequiel, o profeta, viu pela visão profética e vocês já estão cansados de saber o que é um caribu, um touro alado assírio. E há coisas lindas, como essa visão de Moisés, que via, no mundo onde ele estava, o mundo em que ele estava, via um pouquinho do mundo de Reshit, simbolizado por esse olho. Reshit é Yeshu, o mundo criado por Deus, e via o mundo criado pelo anjo Javé. Ele via 3 mundos, ele vivia em 3 mundos, um privilegiado. Ele tinha a visão do mundo que nós criamos, pelo pecado original, a visão do mundo criado por Reshit, simbolizado pelo olho que tudo vê, e a visão do mundo de Javé. Então ele viu os 3 mundos. Belíssima prancha, não sei a quem atribuir, aqui diz que desenho, pintura de Ernest Fouque, Áustria, século XX, já ontem. Então, aqui nós temos algo respeitável, essa prancha também, mostrando que nós somos vasos de barro,
Nós somos vasos de barros que temos que passar por um processo iniciático semelhante à criação, os 7 dias da criação, que são as etapas da iniciação, para nos chegarmos ao equilíbrio, os 2 triângulos, um para cima e um para baixo, na iniciação verdadeira. Quer dizer, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, portanto, fogo e água, para chegar a Javé, ou Adam Kadmon. Uma belíssima descrição de como subimos até Javé, ou Adam Kadmon. Isso está no livro de Cabala. E, finalmente, a mais bela de todas as gravuras, a mais excelente que esse livro nos traz, que é exatamente o próprio Reshit, né? Então, foi aqui que eu tive o privilégio, né, de ver Reshit, que é o criador dos mundos. Oh, meu Deus, deixa eu apoiar o livro, senão eu não encontro. Está tão fácil. É uma página, mas o livro está tão dobrado que agora eu não estou conseguindo encontrar o que eu quero. Aqui nós temos as palavras em hebraico, em fogo, Eie, Asher, Eie, o verdadeiro nome de Deus, Eie, Asher, Eie, o Deus que o anjo Javé disse a Moisés, né? Eu sou aquilo que sou. Aqui era outra tentativa de desenhar os querubins. Ficou uma meleca, ninguém vai conseguir. E tão fácil, basta ver um caribu, que é um touro alado, que a gente vai terminar esse curso mostrando ele de novo para vocês. Então, o livro é venerável, o livro é muito importante para a gente, ele utiliza a árvore da vida, da Cabala, ele utiliza também, em alguns momentos, o tarô. Então, ele tem muito conhecimento, usa a árvore redonda e usa a árvore na sua acepção didática. E até agora estou falando para vocês porque eu não encontrei Reshit. Mas vou encontrar. Ó, aqui ele usa o tarô e usa uma prancha maçônica, né? Então é um livro respeitável, vamos dizer assim, podemos considerar de linha direita, porque os erros que ele faz, aquela ideia de colocar Lúcifer, tá vendo? Quantas árvores redondas aqui, ó, até chegar àquela que o Sersan nos deu de presente com uma bondade muito grande e uma surpresa enorme para mim, ó. Essa é a verdadeira. E eles apresentam aqui tentativas de chegarem a isso, mas nenhum chegou. Meus parabéns, meu irmão, porque eles aqui tentam de todas as maneiras e não chegam ao que você chegou. As tentativas são muitas, né? Eles nos dão o Templo de Jerusalém, que é uma coisa preciosa, né? E assim, mas você vê que a nossa escola chegou ao que eles não chegaram. Aqui nós temos a verdadeira árvore da vida. Então, graças ao nosso irmão Sérgio Guedes, que conseguiu fazer, não sei como ele conseguiu, mas a ignorância é aquela história, quem sabe faz, quem não sabe aplaude. Ou quem sabe, sabe, quem não sabe aplaude. Então nós temos construções de direita, mesmo com alguns erros, temos construções de meio, que são científicas, que querem saber, e às vezes o orgulho faz com que eles apresentem soluções que são absurdas. Com o plano inclinado, jamais ninguém construiria a grande pirâmide de Quéops. As outras, sim. A de Kefren e Miquelino, sim, foram construídas no ano 3200. Agora, a de Quéops, 10.000 anos antes de Cristo, junto com a Esfinge. É o que diz a arqueologia. Então, os cientistas não querem admitir isso, mas é verdade, porque a pirâmide é a marca da Atlântida. E a Esfinge é a marca da Lemúria. A Lemúria era pai dos Atlantes. Portanto, a Lemúria chegou primeiro no Vale dos Reis e fez a Esfinge de Gizé. Posteriormente, ela destruiu-se, explodiu num grande cataclismo
né? O continente de Mu explodiu naquilo que nós herdamos como a tradição de o dilúvio, mas o texto bíblico diz: e a arca levantou, passava por sobre as águas. Por sobre não é tocando as águas, né? Então era uma nave, não era um navio, né? Era uma nave. E assim a tradição de direita combatendo a tradição de esquerda, geralmente com veemência. Então, Frei Boaventura Kloppenburg não dá mole, ele quando bate aqui, ele bate feio, dizendo que Kardec fez M atrás de M e tirou apenas dos Upanishads das 5 tradições reencarnacionistas, ele tirou a mais simples, a mais romântica, a mais besta, a mais boba, para os tolos poderem compreender. Então, acho que já está bem claro, são 3 correntes, né? A corrente tradicional, que essa é verdadeira, e é a que nós estamos procurando na nossa escola, com o auxílio aqui de pessoas eminentes. Patrícia Armon, que nos brindou com esse mimo, foi a nossa primeira árvore. Depois, Sersan, Sérgio Guedes, baseado nela, aprimorou-a e fez aqui uma construção mais perfeita, que tem o Ain Sof, Ain Sof Aor, tem o Ain Sof, o Ain Sof Aor, depois tem o mundo de Javé, e aqui Javé e nosso mundo aqui, Malkut, né? Aqui nós aprisionados. Então aqui já está Adão Belial. E depois, complementando, nos fez essa surpresa, mostrando as árvores redondas que os judeus tentaram fazer, segundo já mostrei a vocês, e não conseguiram. Nossa escola Ixis conseguiu. Então, é com muito prazer que eu vou mostrando aqui a vocês. De direita, Corpus Hermeticum, um livro maravilhoso que discorre sobre o Logos, o Verbo, e foi de Apolônio, de Filon de Alexandria e de Apolônio de Tiana, que se espalhou pela Palestina, pela Síria e pelo mundo romano, a teoria sobre o Logos, o Verbo. Aqui nós temos 2 livros medianos. Então, os autores quiseram fazer uma coisa boa. Tanto o livro de Enoque, não sabemos quem escreveu, é apócrifo, como o livro dos mortos. Vida depois da morte. Enoque mostra que foi arrebatado por Deus e que conheceu todo o universo mostrado por um anjo de Deus. Então, não há erros propositais, não é, portanto, de esquerda, mas não podemos confiar plenamente no conteúdo que está aqui. Fica mais para a direita do que para a esquerda, né? A visão egípcia do pós-mortem, que depois vem a ressurreição, né? Por isso a tumba de Tutankhamon tinha tanta riqueza, para que quando ele voltasse, ressuscitasse, voltasse rico, e por isso eram mumificados, para o corpo ser preservado. Eles acreditavam que a ressurreição viria logo, logo. Tanto assim que mumificavam os corpos, para quê? Para que, quando eles ressuscitassem, tivessem toda a sua disposição, toda a riqueza. E as múmias hoje dão prova disso, e alguns idiotas ainda dizem que as múmias são a prova de que os egípcios acreditavam na reencarnação. Ora, vá plantar batatas. Aqui nós temos um livro de meio científico, absolutamente científico, escrito por um ateu, Julius Evola, tentando manter a tradição, procurando a tradição do Graal, esse vaso que João, o apóstolo amado, está na mão. É perfeito. Ele não diz nada que seja bobagem, nenhuma pequena bobagem ele não diz. Então, aqui nós temos um cientista ateu descrevendo o que é o Graal, onde surgiu, e junto com ele, portanto, os 4 objetos do tarô. Ele mostra onde apareceram o paus, ouros, espadas e copas, e prevalece copas na mão do apóstolo amado, João, o evangelista.
Aqui, a tradição de direita, que faz as merdinhas dela de vez em quando, aqui não conseguiu fazer, colocou os sacramentos e mistérios, mostrando que os sacramentos católicos são derivados, estou repetindo rapidamente, são derivados dos mistérios pagãos, e aqui, para não dizer isso claramente, colocou catequeses pré-batismais, quando no planejamento do Evaristo Duarte mandou colocar catequeses mistagógicas. Está aqui para vocês verem, ó. Catequeses mistagógicas, para ficar claro o nome mister, de místico, mistério. Um livro também científico, mostrando a verdade de um ponto de vista indiferente, porque os cientistas não têm religião, geralmente, ou se têm, não deixam a religião prevalecer, como é o caso a Bíblia disse a verdade, né, do doutor professor Charles Marston, e aqui eles nos dão os maiores monumentos do mundo, e monumentos maravilhosos. Um deles, então, é impressionante, quer dizer, todos são. O maior falo do mundo. A religião começou sendo fálica, né? O membro viril masculino era considerado sagrado, por isso Deus fez com Abraão um pacto, e nesse pacto Abraão dedicava a cabeça do falo, que é de onde sai o esperma, que é gerador da vida, a Deus, através da circuncisão. Então, a maioria dos idiotas do mundo hoje não sabem, e aí ficam dizendo bobagem, mas até o Vaticano, na Praça de São Pedro, eu vou mostrar aqui, vai ter escada para o céu. Mas também é uma alusão à Torre de Babel. E aqui, olha que maravilha, uma catedral moderna, feita nos moldes das grandes catedrais medievais, mas essa é moderna, de Gaudí, né? A catedral mais original do mundo, arquiteto Gaudí Cornet, data de construção 1882, inacabada. Materiais, pedra, tijolo, aço e concreto, altura 1,70 m. É baixa, né? Não, 170 metros. 170 metros. E assim por diante, eu quero ver o Vaticano, para mostrar, já achei o bendito do Mitra aqui, que o pai chama de Lúcifer, e eles apenas dizem que é a Estátua da Liberdade, ou, como está oficialmente, um presente da França para os Estados Unidos, comemorando a liberdade das colônias americanas sobre a Inglaterra. Aqui, há um poço usado pela maçonaria na iniciação segundo grau. Veja que as pessoas estão descendo. As pessoas estão descendo, era um túnel em espiral para chegar até o fundo. Visita interior à terra, retificando-que invenies occultum lapidem. Visite o interior da terra e, se fores reto, acharás a pedra oculta, a pedra filosofal, né? A pedra de ouro, que na verdade é o Graal. Então, veja, era assim a iniciação do segundo grau maçônico. Era uma escada em caracol, descendo até o fundo da terra, que ali seria a Câmara de Meditações. Lindíssimo o livro, né? E aqui está, no Vaticano, ereto um falo. Isso aqui é um pênis, minha gente. Isso aqui é o Vaticano, isso aqui é a Praça de São Pedro, isso aqui é a cúpula feita por Michelangelo, que está aqui. E aqui no meio da praça tem o quê? Um pênis ereto. Porque a primeira religião do mundo que cultuava o pênis, e daí o pacto de Abraão com Deus, feito em cima do prepúcio, do pênis. E aqui a construção moderna feita por Bernini, Michelangelo e vários outros, né? Então, nós temos aqui, então, né? Foi muito difícil Michelangelo fazer essa cúpula, e nós hoje temos aqui essa admirável catedral. É a maior catedral católica do mundo. E aqui, para escândalo dos imbecis, um pênis ereto, ou seja, a moderna religiosidade traz como prova da sua ligação à tradição original sagrada um pênis, que foi o primeiro objeto cultuado como sendo divino, sagrado. E é.
Só que a maldade humana fez com que se transformasse num objeto de pornografia, pornóia, desgraça. Aqui a pirâmide, as pirâmides, onde eles descrevem de que maneira elas foram feitas, aqui escalonadas, no Peru e aqui no Egito. Então, a marca dos Atlantes, onde os Atlantes, por onde passaram, eles construíram pirâmides. Outra pirâmide escalonada aqui em Ur, são zigurates. Mas em Ur, na Mesopotâmia, no Peru e no Egito. Marca de que lá estiveram os Atlantes. A marca dos Atlantes era a pirâmide. Aqui, as ruínas de um templo egípcio, Tebas, Karnak, Luxor ou qualquer outro. Olha os pilones, olha as colunas, eram pedaços de pedra, tá vendo? Se aproximar, olha, um pedaço de pedra uns sobre os outros, cortados e magistralmente colocados uns sobre os outros até em cima, o teto. Olha que maravilha! Eles colavam, mas a cola com que eles faziam não se descolava. E aí nós temos assim as mais maravilhosas construções do mundo. Uma construção pouco conhecida, a deusa pátria, um monumento a todos aqueles que morreram para defender a pátria mãe, ou seja, o lugar em que nasceram e que outros quiseram conquistar. Aqui está na Rússia. Então, com a espada na mão, a arma de ataque e de defesa, a mãe pátria. Uma mulher com um corpo lindíssimo, mas extremamente gordinha, porque as colchonas dela é cada uma que não se tem ideia. Aqui nós temos os fundadores dos Estados Unidos da América, esculpidos numa montanha, não sei se é o Mount Vernon, mas aí está aqui Jefferson, Lincoln, Washington e outros. E aqui Mitra, que Pike se ufanava em chamar de Lúcifer. E aí veio a bagunça geral, porque os protestantes entenderam que Lúcifer era aquele cara caído do céu, quando na verdade para Pike, Lúcifer é o portador da luz, ou seja, o protetor das iniciações, como para o Egito era Tote. Assim, nós estamos mostrando desde o início, aqui, até hoje, a tradição sagrada, desenvolvida, seguida, estudada por três correntes, uma corrente de esquerda, que a deturpa, uma corrente geralmente por maldade, uma corrente, porque Kardec diz, o espiritismo kardecista é a doutrina dos espíritos, mas ele diz no livro do Gênesis, eu tenho ali, e poderia mostrar a vocês, e no dia que fizermos esse estudo, eu mostrarei para vocês, onde Frei Boaventura Kloppenburg diz, ele disse, e cita, o livro é obra, mesmo que os espíritos dissessem que a reencarnação não existe, eu diria que existe, porque é lógica, é a prova da justiça de Deus, de que Deus é justo, e Deus não pode mandar para o mesmo lugar justos e injustos. Está aqui, qualquer hora dessas a gente vai estudar. Continuamos. Aqui um livro que apenas descreve, mas ele não toma partido, apenas descreve. Então o nome é Seitas Secretas, um livro respeitável, pode ser considerado científico, e ele descreve as iniciações. Ou seja, a tradição original, nós chamamos aqui as iniciações, mas as iniciações são a tradição original colocada em prática, como se fosse em ritos, em atos, em dramas, em dramatizações. Então, esses atos, essas dramatizações são chamados rituais, e ele aqui vai mostrando os rituais. E às vezes há certas coisas que são feias e, na verdade, significam grandes verdades. Já expliquei isso aqui para vocês, né? O homem é o pentagrama, o homem comum normal, sem comum, apenas com as suas capacidades.
morto, aqui, reduzido a uma caveira, para ser pregado na cruz de Cristo. Simbolicamente, o pentagrama está pregado na cruz de Cristo, e assim morrer e ressuscitar. Essa é a base, o postulado básico de todas as iniciações de acordo com as ciências tradicionais, a ciência da tradição. E a maçonaria faz isso, porque aqui dissemos, a iniciação de mestre é o maior segredo, a lenda de Irã. Pois aqui estão os mestres de uma loja, preparando o tapete da morte. E aqui está o mestre da loja, junto com os outros mestres. Nessa época ele não era chamado venerável, hoje é chamado venerável. Com os vigilantes aqui e tudo mais, preparando o tapete. O candidato vem, o candidato recebe uma paulada, uma facada, seja lá o que for, e aí morre. E aí o que é? Depois que isso acontece, os irmãos o deitam cuidadosamente no tapete da morte, que simboliza o fundo da terra, a cova. E ele então é simbolicamente sepultado. Está aí a lenda de Irã, terceiro mistério da maçonaria, terceira iniciação. Só não entende quem foi idiota, quem for burro. E então está aqui tudo descrito por Kirk McNulty, um dos maiores maçonólogos, talvez o maior moderno, mostrando todos os segredos da maçonaria. E ele diz símbolos, segredos e significado, mas não dá sinais, toques e palavras, nem eu darei. Mas o resto é para ser explicado para vocês verem o que há de belo, o que há de certo e o que há de errado. Porque ela é a principal, junto com a igreja, que vai vir uma de um lado, outra de outro, competindo para ver quem é que consegue trazer mais conteúdo da tradição, da sagrada tradição. Elas caminham lado a lado. Então a história da igreja, a histoire de l'Église, né? A história da igreja vem de um lado e a maçonaria vem do mesmo lado, até que em determinado momento elas divergem e passam a ser antagônicas. Aí a história da igreja passa a ser uma coisa e a maçonaria passa a ser outra coisa, e depois a igreja, seguindo os monarcas da época, excomungam a maçonaria, lá por 1800 e qualquer coisa. Mas o que há de precioso nesse livro, o que há de bom, nós não podemos imaginar. Então, por isso que eu sou assim, vamos dizer, me ufano de ser maçom, grau 33 do GOB, e de ter tanto conhecimento sobre essa ciência, que eu digo, das ciências humanas, a maior é a maçonaria. Das ciências sagradas, a maior é o cristianismo. E aqui elas, durante muito tempo, elas vieram lado a lado, procurando perfilar a corrente da tradição, em determinado momento divergiram. Essa divergência foi ruim para ambas, né? Foi muito ruim, mas a ciência, a história é a história. Aqui é o símbolo do painel que vai ser no lugar onde vai ser feito a iniciação do mestre maçom. E aqui os objetos que servem de trabalho para o mestre. Então, assim, aqui está mais uma vez uma reunião de maçons. Não se chamava venerável ainda, ele está em pé atrás de uma banqueta. Hoje ele fica no trono de Salomão. Por que Salomão, né? Estranho, né? Salomão é rei dos judeus, então isso liga a maçonaria diretamente aos judeus, quando na verdade a maçonaria, como a Igreja Católica, foi inicialmente uma entidade autônoma. Mas aqui mostra a sala das reflexões, está vendo? Ó, a caveira da morte, o testamento e uma vela bruxuleando aqui a luz maçônica, que é a luz da sagrada tradição. Muita coisa linda, muita coisa bonita, mas para que esses palácios, como na Igreja Católica, a Igreja de Aparecida já está lindíssima e continuam pedindo donativos para ornamentá-la, para ela ficar mais bonita, e os palácios maçônicos são lindos e cada vez se faz palácios maçônicos mais bonitos. Para quê? Para quê?
se para estudar maçonaria é necessário apenas vontade de aprender, conhecer os instrumentos da arte, que estão aqui, esquadro, compasso e prumo, e a letra G, que quer dizer geração. Por isso falo, por isso a vagina, por isso a cruz. Por isso vocês vão ver em tantos lugares na maçonaria cruzes de tudo que é jeito. Eu vou mostrar, olha outro salão, já passamos, já mostrei, né? Magnífico. Para que esse luxo todo? Porque se o que eu quero é conhecer a maçonaria, eu só preciso de vontade. Os painéis são belos e através dos painéis, quem conhece a maçonaria, o piso mosaico é sempre obrigatório para significar a diversidade, preto e branco, sempre a diversidade, mostrando que o homem tem que se adaptar à diversidade. O mundo não pode ser como Hitler queria, os arianos mandando em todos os outros, negros, mulatos, peles vermelhas e tal. Só todas as raças subjugadas à raça ariana. Aqui a maçonaria luta contra isso, dizendo, olha que coisa bela, o mundo é diverso, branco e preto, branco e preto. Não é que seja branco e preto, é diverso, diferente, temos que nos adaptar à diversidade. Uma lição lindíssima. E o G, geração. Por que geração? Porque o pênis e a vagina, a cruz, são o símbolo da conjunção, da união do masculino com o feminino. E Jesus tinha que ser pregado numa cruz para dizer que assim ele se tornava superior. Ele trazia no corpo dele, ali ele está no corpo mortal, homem. No corpo dele humano, ele trazia a força de neutralizar todas as oposições, masculino, feminino, preto, branco, claro, escuro, e aí fazer uma igreja universal, onde o diverso é considerado complementar. Então, se esse é diferente desse, eu posso fazê-los complementarem-se, mas nunca serem opostos. Não há oposição. Quando o coração é dócil, o que há é complementaridade. É isso que a gente aprende na maçonaria. Mas aqui está uma merdinha feita pela maçonaria. Uma estrela de 6 pontas, com o G de geração, mas a cabeça está para baixo. Então alguém aqui fez não sabia, quis fazer e fez uma meleca, né? Então, podia ser assim, tá vendo? Ó? Um templo maçônico lindo, bonito, esse era onde Napoleão Bonaparte frequentava. O imperador da França frequentava esse templo modesto. Então, para que aquele exagero né? E para que esse exagero? O livro fundamental, existe um ditado que diz que não existe, o maçom não gosta de ler. É um absurdo, porque é através de toda essa literatura que eu estou mostrando a vocês que eu aprendi o que aprendi e sou maçom católico, por causa dos livros. E aqui está finalmente a figura que eu queria mostrar para vocês. Está vendo? Ó? Está aqui a cruz de Jesus Cristo e a serpente enrolada nela de maneira magistral. Lá atrás nós temos a pirâmide dos Atlantes, depois temos o delta, símbolo católico de Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui os objetos que Moisés mandou colocarem no templo. Então já estava, aqui a maçonaria faz uma sinopse, faz uma síntese maravilhosa, mostrando cristãos, egípcios, judeus, e tudo mais. Então era essa figura que eu queria mostrar a vocês. Jesus como serpente no alto de uma haste para neutralizar o veneno da serpente mortal que tornou os homens inimigos, e ainda nós deixamos levar por essa lorota. Ainda nos deixamos levar, né? A maçonaria foi pervertida neste momento, em 1723, nessa reunião aqui, onde o Duque de Montagu e o Duque de Roart, os dois primos, unem a maçonaria antiga e a maçonaria moderna, né? A maçonaria antiga era venerável e verdadeira, e a maçonaria moderna era especulativa, política, queria o domínio político do mundo, e os dois primos se dão as mãos, e aí, junto com eles, Desaguliers e Anderson, aqui agora vai começar o período de tirania que vai terminar no
mundo globalizado, 1723, século XVIII, o ano da besta, 666, 3 vezes 6, 18. Tudo começa aqui, e eles botam num quadro maravilhoso. Então a maçonaria aqui, ela fez a maior meleca da história, porque permitiu que a tirania fosse implantada. Ela que se diz a guardiã da Arca da Aliança, a aliança com Deus, que Deus é o quê? Deus é paz, Deus é sabedoria, Deus é poder, Deus é tudo de bom que existe, é verdade. Então, se elas são a guardiã da Arca da Aliança, que são os dois caribu, dentro da concepção maçônica, que é muito mais semelhante do que a concepção judaica, mas ainda não é isso, nós vamos mostrar. Aqui nós temos, né, uma árvore, que seria a árvore da vida, e aqui o olho que tudo vê, o mundo de Javé. Belíssima a concepção, muito bonita mesmo, e aqui uma porcaria, quer dizer, a coisa tão bonita do lado de cá e do lado de lá, as constituições de Anderson e o início da tirania, porque a maçonaria foi colocada a serviço do judaísmo cázaro, ou seja, dos falsos judeus, para fazer do mundo o império deles. Herdaram o mundo que Deus prometeu a Abraão, mas Deus não prometeu aos cázaros, prometeu a Abraão e a sua posteridade, ou seja, mas ainda resta uma esperança. Aqui nessa estrela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é católica, nós temos no centro, tá vendo, ó, a serpente enrolada na cruz. Aquele símbolo que eu procurei e não achei, e aqui duas tíbias e uma caveira. A morte e a ressurreição, a iniciação cristã que a Aurora Dourada fazia. Agora encontrei à vontade, né? Selecionei antes, encontrei à vontade. E aqui uma igreja templária, simples, está vendo? Ó? Era nesses templos simples que os templários faziam suas reuniões, os cavaleiros templários, cavaleiros do templo, né? E se você queria encontrar um bom mestre, aqui estão alguns templários sepultados no solo daquela igreja templária. Então você vê quanta coisa bela a maçonaria nos legou, mas infelizmente, depois do conluio entre Desaguliers, Anderson, o Duque de Wharton e o Duque de Montagu, então começou a desgraça do mundo. Começamos a nova ordem mundial, através desses dois nobres, e o judeu cázaro, o falso judeu, o judeu de pele branca. Se você comparar o pai do anticristo atual, que se chama Jacob de Rothschild, e o filho se chama Nathaniel de Rothschild, você vê a pele dele é rosadinha, branquinha, os olhos quase não se veem de tão azuis. Aí você compara isso com quem? Com Tony Ramos, que é judeu, com Luciano Huck, que é judeu, e você não vê essa pele branquinha, porque Tony Ramos, Silvio Santos e Luciano Huck e José de Abreu, você vê que o judeu típico, ele é igual ao brasileiro, ele não tem a pele branca e rosada como os petropolitanos e como os turistas, os alemães que imigraram para lá. Então, aqui eles estão abrindo as portas da maçonaria e do governo mundial para os judeus cázaros, os falsos judeus que vieram do Cáucaso, das montanhas da Rússia, para dominar o mundo através de um déspota que se tornará o déspota de Sião, segundo os protocolos do sábio de Sião. E assim nós estamos encerrando o nosso capítulo de hoje, mas não sem antes mostrar o que era o lugar das iniciações. Olha, as iniciações eram feitas num templo simples assim. Então, para que aquele luxo? Mas olha, o mosaico estava aqui, tá vendo? Ó? Um mestre conduz um aprendiz pela porta do templo, entrando no templo. E aqui é Triptólemo iniciado, recebendo o batismo através da deusa Ceres, é isso? Deméter. É Ceres ou Deméter. Então, o Deméter e a sua auxiliar, mulheres, hein? Olha só como a maçonaria feminina tem raízes fecundas.
iniciando o triptólemo. Então, duas mulheres iniciando um homem, fazendo o quê? Batizando e dando um ramo de trigo a ele, símbolo da fartura, símbolo da fecundidade, o mesmo que o pênis, símbolo da fecundidade. É sempre a mesma verdade, dita de várias maneiras. E aqui o quadro mais belo. Não me canso de ver isso aqui. Tá vendo? Os azuis aqui são os mestres de loja azul. Primeiro, segundo e terceiro grau. Aprendiz, companheiro e mestre. Né? E aqui está a árvore da vida, por onde o adepto que vai fazer o grau de mestre instalado vai ter que subir, porque o mestre instalado não é apenas um mestre. Aqui nós temos mestres, mas entre os mestres e 3 graus tem um mestre que não se sabe que grau é, porque não é 4º grau. O 4º grau já é mestre perfeito, já dado no Supremo Conselho. Ele terá que subir essa árvore, enfrentar a serpente da luxúria, chegar até a virtude, e através da virtude chegar a Yahvé, e através de Yahvé chegar ao olho, que é tudo ver. Reshit. Maravilhosa síntese feita pela maçonaria, e aqui a pessoa que fez essa iniciação venceu, porque ela está aqui embaixo, deixa eu ver, aqui, coroada, né, com Mercúrio, mostrando a ela que ela levantou a coluna partida, tá vendo? A coluna está ereta, e o anjo dela está aqui do lado, mostrando a Terra, em duas versões. Então, em cada capitel das colunas tem a Terra. Então, uma síntese maravilhosa da verdade maçônica, como quando era praticada. Aqui são anjos e tudo mais, mas de qualquer maneira, o centro está aqui. A árvore da vida, a serpente da luxúria, Lilith, e aqui a virtude. Acima da virtude, Javé, o Deus do mundo que está oculto detrás do nosso. E atrás do mundo de Javé, não oculto aos olhos dele, mas oculto a maioria dos anjos. Lúcifer não viu Jesus no céu de Deus. E aqui nós encerramos então a nossa caminhada, mostrando, ainda não, já mostramos esse anteriormente. Esse é misto e mostra coisas boas e coisas más. Talvez a gente na próxima ainda mostre. Então, o que nós mostramos a vocês, a partir da Lemúria, no Oceano Pacífico, vem uma sabedoria que é milenar. E essa sabedoria, como era no Pacífico, atinge todas as cidades da margem do Pacífico, lá no Laos, no Camboja, no Vietnã. E uma das civilizações que morava ali era os Sumérios. E os Sumérios, quando veem a Lemúria afundar, o continente inteiro afundando numa explosão fantástica, eles fogem e vão para a Mesopotâmia. Começa aí agora a história da tradição ocidental. Os sumérios vão contar esse cataclismo como se fosse o dilúvio, com muita imaginação, e vai parecer que Noé, que é Atrahasis, que é Ziusudra, que é Utinapishtim, e que é Noé, o herói varia de acordo com a civilização. De qualquer maneira, a história do trágico fim da Lemúria chega até nós como Le Déluge, em francês, o dilúvio. Então aí nós estamos mostrando como há o filete de ouro dentro da gangue impura, da rocha bruta. E os acadêmicos, os cientistas tentam seguir essa corrente para compreendê-la, mas não deixam de errar, porque quando não tem sabedoria para explicar, eles inventam teorias absurdas. Dizer como foram feitas as grandes pirâmides, impossível. Dizer como os colossos da Ilha da Páscoa foram para lá, impossível. Dizer como é que os igurates eram construídos e para que eram construídos, bobagem. Então, o que nós temos de indecifrável e desconhecido é muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos um conhecimento quando éramos cidadãos da Lemúria, quando a Lemúria gerenciava o mundo, e nós éramos cidadãos desse
dessa capital central. A Lemúria era uma ilha oceânica no Pacífico e ela era o centro, a capital, a metrópole que gerenciava o mundo inteiro civilizado da época. A catástrofe destruiu esse centro e destruiu a sua sabedoria. Somos descendentes de ancestrais superiores, lemurianos e atlantes, que foram para o Oceano Atlântico. Então estamos mostrando assim como é que a sagrada tradição não pode ser deturpada. Aquele que fizer isso está cometendo um crime. E aí São João diz no Apocalipse, aquele que acrescentar uma vírgula ou um tio às palavras desse livro, seja-lhe acrescentadas as penas do inferno. Então, ninguém pode acrescentar. Temos que descobrir a verdade. E em nossos dias, anos 2000, mais 7.000 ou 12.000 anos antes de Cristo, nós temos aí de 9 a 10 mil anos de história, que é a aventura humana. A grande e belíssima aventura humana, providenciada por Javé, no drama que nós chamamos A Queda. Miticamente, tudo começa ali. Muito bem, terminamos mais esse vídeo. Desculpe mais uma vez o final do vídeo anterior. Deem seu like, inscrevam-se no canal. Eu espero que eu esteja terminando bem o curso de Tarosofia e mostrando a vocês o que é o curso de Tarosofia. É um livro de 22 páginas que começa aqui com o buscador, que tem algumas coisas numa sacola e vai em busca do, para nós, o grau. Mas ele pode ir em busca de qualquer coisa, né? A busca dele não se pode determinar qual é. Para nós, vai terminar no grau. Como no livro de Júlio Zévola, que está aqui, São João, o apóstolo amado, encontra o grau. Então nós também encontraremos essa maravilha. Muito bem. Então, mais uma vez pedindo desculpa, porque o vídeo terminou eu meio confuso, porque toquei em alguma coisa, talvez no mouse, e aí entrou um novo vídeo gravando e eu fiquei confuso e terminei dando o final ao vídeo sem me despedir de vocês, sem dizer inscrevam-se, deem o like e façam suas críticas, não me deixem errar. Se eu errar, façam os comentários, como o Wellington fez. E digam, não é um corte axial, é um corte sagital, ou o contrário. E aí o que o canal do Professor Marlanf pretende é formar discípulos da verdade. E a verdade vos libertará. Sereis livres. Esse é o nosso lema. A nossa bandeira é de fato a liberdade. Não a falsa liberdade prometida pela Revolução Francesa, da qual começarei falando no próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.